Senhor Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Nós hoje estamos aqui num debate algo estranho, porque nem sequer os títulos batem certo com a substância das coisas. A apresentação de um Programa Nacional de Reformas que não tem reformas e um Programa de Estabilidade que é apenas uma promessa de instabilidade. O Programa Nacional de Reformas não é mais do que uma nova programação do fluxo normal de fundos europeus e, de resto, tem que se dizer, com menos rigor e com menos visão estratégica do que a programação que tinha sido feita no governo anterior. Não nos podemos esquecer que nos últimos 30 anos o problema do país não foi tanto a execução dos fundos, mas a qualidade dessa execução. E quanto a isso, essas garantias que nós pusemos no governo anterior, delas não temos nem sinal. Mas os senhores desvalorizam o Programa Nacional de Reformas pelo simples facto de não incluírem o impacto dessas medidas que constam do Programa Nacional de Reformas nas perspectivas de crescimento. E o Sr. Ministro falou-nos de mais crescimento e mais emprego. Eu lamento, mas vai ter que voltar a ler o Programa de Estabilidade que o seu Governo apresentou, porque as perspectivas de crescimento que temos são medíocres. Afinal de contas, o virar de página, o suposto virar de páginas, apenas trouxe ao país menos perspectiva de crescimento e menos perspectivas de emprego. Por isso, há uma contradição insanável entre o que disse há pouco e o documento que o Governo apresentou e que vincula ao país. A parte do Programa de Estabilidade, que não passou aparentemente pelo crivo da propaganda do Governo, faz um elogio sem ambiguidades ao crescimento de 2015, à alteração estrutural da economia portuguesa nestes últimos anos, que o senhor acabou de desmentir. Uma vez mais, há uma contradição entre o que disse e o programa e os documentos que vinculam o país. E mais, há um elogio do efeito nas perspectivas de crescimento das reformas estruturais que os senhores estão a reverter. Isto é uma contradição absolutamente insanável. Porquê é que eu disse que o Programa de Estabilidade é uma promessa de instabilidade? Pelo simples facto das suas variáveis orçamentais não estarem minimamente fundamentadas. E isso representa um enorme risco para o país. Além disso, quando elas não estão fundamentadas, elas pura e simplesmente são manipuladas. Eu dou-lhe um exemplo. Lembra-se certamente da saga da carga fiscal. Estes assuntos com este Governo convertem sempre numa saga. Lembra-se certamente até da intervenção de um deputado do Partido Socialista que reconheceu que a carga fiscal no Orçamento de Estado, na altura na discussão do esboço e depois do Orçamento de Estado, até se subia. O relatório do Orçamento de Estado diz que a carga fiscal se mantém. Agora, nos números do Programa de Estabilidade, há uma redução em 0,2, aparece lá na tabela principal, da redução da carga fiscal. Quando nós fazemos a soma dessas parcelas, no entanto, os números não são exatamente aqueles. Mas há 0,3 do PIB que pura e simplesmente desaparecem. As 0,3 do PIB relativamente às contribuições sociais e que fazem a diferença entre poder-se dizer que a carga fiscal diminuiu, como os senhores querem dizer, e a realidade dos fatos que a carga fiscal irá aumentar em 2016. Por isso, Sr. Ministro, o que eu peço é que o Governo se corrija a si próprio antes que a realidade o venha a corrigir. Porque quando a realidade corrige o Governo, são os portugueses que pagam e é isso que nós devemos evitar a todo o custo. Muito obrigado.